Você já imaginou um papa de armadura liderando exércitos no campo de batalha? A cena parece saída de uma pintura renascentista ou de um romance histórico, mas foi real. Durante séculos, os pontífices não se limitavam a sermões e rituais sagrados. Eles também governavam terras, comandavam soldados e decidiam o destino de guerras. Essa contradição intriga até hoje. Como a mesma instituição que hoje se apresenta como símbolo de paz e neutralidade, já precisou agir como potência militar. Quando pensamos no Vaticano contemporâneo, a imagem que vem à mente é a de uma cidade minúscula, diplomática, protegida pela neutralidade, com a guarda suíça desfilando em trajes coloridos quase cerimoniais. Mas, por trás dessa aparência pacífica, existe uma história marcada por batalhas sangrentas, exércitos contratados e papas que não hesitaram em empunhar a espada ou mandar outros empunharem por eles. Mas a questão permanece. Por que uma instituição espiritual precisaria de canhões, fortalezas e soldados? E mais, o que levou papas a trocar a túnica sagrada pelo campo de batalha? Essas perguntas não são apenas curiosidades históricas. Elas revelam como a sobrevivência e a autoridade da Igreja passaram, muitas vezes, pelo fio da espada. E é justamente nesse ponto de tensão entre fé e guerra que começa a nossa jornada. A história do Vaticano como potência militar começa muito antes de existir a cidade do Vaticano que conhecemos hoje. No século VIII, quando o Papa ainda era apenas o líder espiritual da cristandade ocidental, um presente mudou para sempre o destino da Igreja: a chamada doação de Pepino. Pepino, o breve, rei dos francos e pai de Carlos Magno, concedeu ao Papa terras na Itália Central que dariam origem aos Estados Papais. Esse ato não foi apenas um gesto de fé, mas uma jogada política para garantir uma aliança sólida entre o trono e o altar. De repente, o Papa não era mais apenas pastor de almas, mas também governante de territórios, com cidades, estradas, camponeses e fortalezas para administrar. E um governante precisa defender suas terras. Assim nasceu o dilema que moldaria a história do papado por séculos. Um papa com propriedades terrenas precisava agir como qualquer outro soberano medieval. Isso significava arrecadar impostos, sustentar exércitos e, quando necessário, marchar para a guerra. Afinal, como manter a autoridade espiritual intacta se o próprio território corria o risco de ser invadido por vizinhos poderosos? As primeiras grandes ameaças vieram do Sacro Império Romano Germânico e de nobres locais italianos. Reis e imperadores nem sempre aceitavam que o Papa tivesse independência política e frequentemente enviavam tropas para subjugar Roma e suas cidades aliadas. Nesse cenário, os pontífices se viam obrigados a contratar mercenários, conhecidos como condottieri, líderes militares profissionais que lutavam em troca de pagamento. A própria Península Italiana, fragmentada em cidades-estado rivais como Florença, Veneza e Milão, vivia em guerra constante, e o papado não podia se dar ao luxo de ficar de fora. Esse contexto explica por que, ao longo da Idade Média, a figura do Papa começou a oscilar entre guia espiritual e príncipe guerreiro. Não era apenas uma questão de fé, mas de sobrevivência. Sem fortificações, sem soldados e sem alianças políticas, o Papa seria apenas uma figura simbólica vulnerável à ambição dos poderosos. Foram tanto a cruz quanto a necessidade de defesa armada que mantiveram a Igreja de Roma como uma força central no mapa da Europa. Mas até que ponto um líder religioso poderia mergulhar no jogo brutal da guerra? Essa pergunta ganharia contornos dramáticos quando cidades italianas ousaram desafiar abertamente a autoridade do Papa, abrindo caminho para uma das guerras mais peculiares da história medieval. No final do século XIV, o papado atravessava um dos períodos mais conturbados de sua história, o chamado Cativeiro de Avignon. Durante quase 70 anos, os papas viveram fora de Roma, estabelecidos na cidade francesa de Avignon. Essa mudança, motivada por pressões políticas e pela influência da monarquia francesa, trouxe enorme desgaste para a imagem da Igreja, que parecia ter se afastado de seu berço romano. Mas o verdadeiro choque viria quando as cidades italianas decidiram desafiar diretamente o poder papal. Em 1375, Florença e uma coalizão de outras cidades se rebelaram contra as imposições de Gregório XI.
o último Papa de Avignon. O estopim foi a resistência às pesadas taxas e à intromissão papal nos assuntos locais. Os florentinos organizaram o que ficou conhecido como a Guerra dos 8 Santos, nome derivado de um conselho de 8 cidadãos que coordenava a resistência. Não se tratava apenas de política fiscal, mas de orgulho e autonomia. Por que uma cidade rica e poderosa como Florença deveria se curvar à autoridade de um papa distante, instalado em território francês? Gregório XI respondeu com todas as armas que tinha à disposição. Primeiro, lançou a excomunhão, tentando transformar a questão política em religiosa, cortando a cidade da comunhão com a Igreja. Mas Florença resistiu. Então, o Papa recorreu a outro recurso: os condottieri, mercenários famosos por sua brutalidade. Entre eles estava John Hawkwood, um capitão inglês temido na Itália por sua habilidade em devastar territórios. As tropas papais queimaram plantações, arrasaram fortalezas e tentaram sufocar economicamente os rebeldes. O resultado, no entanto, não foi a submissão, mas um efeito inesperado. A guerra enfraqueceu ainda mais a imagem do papado fora de Roma. A devastação trouxe instabilidade e levantou a questão de até onde o Papa poderia ir para impor sua autoridade. Paradoxalmente, foi justamente esse desgaste que apressou a decisão de Gregório XI de retornar a Roma em 1377, encerrando quase 7 décadas de ausência. Assim, a Guerra dos 8 Santos não apenas mostrou o Papa como senhor de guerra, mas também expôs os limites do poder temporal do pontífice. Florença não foi destruída, e o papado, ao tentar controlar pela força, acabou forçado a voltar ao coração da cristandade. O retorno a Roma reacendeu a imagem do Papa como príncipe italiano, mas também o comprometeu de vez com as disputas militares da península. E seria nesse cenário, já repleto de intrigas e batalhas, que um Papa futuro levaria o papel de comandante ao extremo, transformando-se em um verdadeiro general de armadura. No início do século XVI, surge uma das figuras mais fascinantes e controversas da história do papado: Júlio II, conhecido como Il Papa Terribile, e também como o Papa Guerreiro. Eleito em 1503, esse pontífice não era apenas um patrono das artes, responsável por encomendar a pintura da Capela Sistina a Michelangelo, mas também um líder militar incansável, que acreditava que a sobrevivência e a grandeza da Igreja dependiam de vitórias no campo de batalha. Diferente de muitos de seus antecessores, que delegavam a guerra a mercenários, Júlio II fazia questão de estar presente. Em 1511, durante o cerco de Mirandola, um episódio se tornaria lendário. O Papa, já idoso, subiu em escadas de assalto para atravessar as muralhas da cidade conquistada. A cena chocou contemporâneos e foi amplamente comentada por cronistas da época. Afinal, não era um capitão qualquer, mas o vigário de Cristo na terra, empunhando o manto de comandante diante de soldados incrédulos. Mas Júlio II não pensava apenas em ofensivas militares. Ele também se preocupava com a própria segurança. Em 1506, instituiu oficialmente a Guarda Suíça Pontifícia, um corpo de elite recrutado entre os soldados suíços, já famosos por sua disciplina e coragem em toda a Europa renascentista. Para Júlio II, ter esses homens ao seu lado era uma garantia contra conspirações internas e ataques externos. Ele sabia que Roma era alvo constante de inimigos, e sua guarda pessoal precisava ser à altura do perigo. Essa guarda, porém, só se tornaria verdadeiramente mítica em 1527, 2 décadas após a morte de Júlio II. Durante o saque de Roma, quando tropas imperiais invadiram a cidade, apenas 189 guardas suíços estavam de serviço. Na defesa desesperada do Papa Clemente VII, 147 morreram em combate, permitindo que o pontífice escapasse pelo Passetto di Borgo, um corredor secreto que ligava o Vaticano ao castelo de Santo Ângelo. O massacre transformou a guarda suíça em símbolo de lealdade e sacrifício absoluto. Até hoje, no dia 6 de maio, os novos recrutas juram fidelidade em memória daqueles que tombaram naquele episódio. A herança militar de Júlio II, portanto, não se resume a territórios conquistados ou fortalezas erguidas. Ele deixou como legado uma instituição que sobrevive até hoje, visível nos uniformes coloridos inspirados no Renascimento,
mas que carrega a lembrança de um passado violento. Quando olhamos para os guardas suíços que desfilam solenemente no Vaticano, raramente pensamos que eles nasceram de uma época em que papas realmente vestiam armaduras e lideravam exércitos. Mas Júlio II foi apenas um dos muitos papas que governaram pela espada. E às vezes, a batalha não vinha apenas de fora, mas de dentro. Cidades rebeldes dentro do próprio território papal ousaram desafiar o poder de Roma. Se as ameaças externas já obrigavam os papas a se comportarem como reis guerreiros, as rebeliões internas mostravam que nem dentro dos próprios domínios o poder espiritual era suficiente para garantir obediência. Em 1540, a cidade de Perugia, situada no coração da Úmbria, se levantou contra o Papa Paulo III. O motivo da revolta pode parecer banal à primeira vista: um imposto sobre o sal. No entanto, naquela época, o sal não era apenas tempero, era um bem vital para a conservação de alimentos e, portanto, um símbolo do controle papal sobre a vida cotidiana de seus súditos. Os habitantes de Perugia recusaram-se a pagar a nova taxa e desafiaram frontalmente a autoridade de Roma. A resposta do Papa foi rápida e implacável. Enviou tropas para acabar com a rebelião. O confronto, conhecido como a Guerra do Sal, terminou com a rendição da cidade e uma demonstração brutal de força papal. Mas Paulo III não se contentou em apenas vencer militarmente. Ele quis deixar um aviso eterno. Para isso, ordenou a construção da Rocca Paulina, uma imensa fortaleza erguida no centro de Perugia. Projetada por Antônio da Sangallo, o jovem, a fortaleza literalmente engoliu parte da cidade medieval. Casas inteiras foram demolidas, inclusive o palácio da poderosa família Baglioni, tradicional inimiga do papado. O que antes eram ruas e residências transformou-se em passagens subterrâneas da nova fortaleza. Um lembrete físico de que a desobediência tinha um preço alto. A Guerra do Sal revelou uma faceta pouco lembrada do poder papal: sua capacidade de governar não apenas pela autoridade espiritual, mas também com os instrumentos políticos e militares de sua época. Para muitos habitantes dos estados papais, o Papa não era apenas o chefe da Igreja, mas também um soberano que cobrava impostos, reprimia revoltas e erguia fortalezas. Essa dualidade de funções consolidava a imagem de um papado que pregava a paz, mas não hesitava em recorrer à violência quando sua soberania era questionada. Esse equilíbrio frágil entre espiritualidade e poder temporal, entretanto, começaria a ruir no século XIX, quando a Itália buscava sua unificação e a figura do Papa se tornaria um obstáculo político para o novo Estado. O século XIX trouxe uma transformação irreversível para a geografia política da Europa. Enquanto os grandes impérios enfrentavam mudanças, a Península Italiana se movia em direção à unificação. Nesse processo, os estados papais eram vistos como um anacronismo medieval, um obstáculo que separava o norte industrializado do sul agrário. A sobrevivência do Papa como soberano territorial estava com os dias contados. Em 1870, com a retirada das tropas francesas que protegiam Roma, o exército do Reino da Itália marchou contra a cidade. No dia 20 de setembro, as tropas abriram a Porta Pia e entraram em Roma praticamente sem resistência organizada. Esse episódio marcou o fim definitivo dos estados papais e a incorporação de Roma ao novo reino. A partir desse momento, o Papa se declarou prisioneiro do Vaticano, recusando-se a sair do Palácio Apostólico em protesto contra a perda de suas terras. Durante quase 60 anos, essa situação criou um impasse diplomático, conhecido como a Questão Romana. O Papa não reconhecia a legitimidade do Reino da Itália, e o novo Estado unificado também não encontrava solução para a presença de uma autoridade espiritual internacional em seu território. Foi apenas em 1929, com os Tratados de Latrão, assinados entre o Papa Pio XI e Benito Mussolini, que se chegou a um acordo. Criava-se o Estado da Cidade do Vaticano, uma entidade minúscula, soberana e independente, reconhecida internacionalmente, mas agora sem pretensões territoriais além de suas muralhas. A transição do papado de senhor de guerra para líder espiritual neutro foi definitiva. O Vaticano deixou de ser um reino medieval para se tornar um centro diplomático e religioso, respeitado por sua neutralidade em tempos de guerra.
Se antes papas vestiam armaduras e subiam em muralhas, agora eles vestiam a batina branca e discursavam pela paz. Ao olhar para essa longa trajetória, percebemos um paradoxo fascinante. A igreja que pregava a paz muitas vezes recorreu à guerra para sobreviver. Os papas, que hoje parecem figuras distantes dos conflitos armados, já foram líderes políticos que comandaram exércitos, sufocaram rebeliões e ergueram fortalezas para consolidar seu poder. A história do Vaticano mostra que a cruz e a espada, por séculos, se entrelaçaram na história do papado, refletindo os dilemas de uma época em que fé e política eram inseparáveis. Foi esse duplo papel que garantiu à Igreja não apenas influência espiritual, mas também uma presença política incontornável na Europa. Os vestígios desse passado ainda estão entre nós. A Guarda Suíça Pontifícia, os corredores secretos, como o Passetto de Borgo, as ruínas de fortalezas, como a Rocca Paolina, todos lembram que Roma já foi um campo de batalha papal. Hoje, o Vaticano não possui exércitos modernos, nem territórios vastos. No entanto, sua história prova que o poder, seja pela espada ou pela palavra, sempre esteve no coração de Roma. A imagem do Papa de armadura pode ter ficado no passado, mas permanece como símbolo de um tempo em que a sobrevivência da fé dependia tanto da oração quanto do clangor das armas.